Muito boa tarde, colegas profissionais do SAMU Cisurge. É com muito prazer que vamos dar início aqui ao nosso treinamento de imersão em ultrassom Point of Care, o nosso ultrassom beira-leito. Agradeço aí o convite do SAMU, ao convite do NEP. Vou me apresentar, o meu nome é Caio Gonçalves Nogueira, sou integrante do Cisurge, completando 2 anos agora, situado na base do Boa Pampulha, e recebi esse convite aqui para iniciar esse treinamento, que é uma área que eu tenho grande interesse, venho estudando aí já tem um tempo, acho que esse convite não foi à toa, tem uma estrada aí, e ficarei muito feliz em compartilhar esse conhecimento aí para usarmos essa importante ferramenta no nosso dia a dia. Então, me apresentando bem rapidamente, porque acho que eu não conheço muita gente aí do consórcio. Eu me formei em medicina em 2014, fiz residência em emergência pelo UHC, o FMG, terminando em 2020. Já participei de fellow no SAMU de Salvador, num projeto de uso de ultrassom na PCR mesmo, para ver a viabilidade do ultrassom nesse cenário desafiador que é o pré-hospitalar. Tenho 9 anos agora, né? Aqui já está um pouco desatualizado de pré-hospitalar, entre SAMU dos CISRUM, SAMU BH, agora o SISURGE, e pré-hospitalar de 040. Sou pós-graduado também em medicina aeroespacial, sou operador médico do Boa SISURGE e sou preceptor e efetivo em emergência no Hospital de Lomberes, em BH, instrutor do ATLS, já faz 2 anos aí com o ATLS, e também plantonista do Hospital Felício Roxo. Bom, vou começar falando sobre a importância do ultrassom. Esses vão ser os nossos objetivos. O conceito de ultrassom point of care, o que é? As aplicabilidades no atendimento pré-hospitalar e a viabilidade do POCUS no pré-hospitalar. Vamos aprender a falar sobre a construção dessa curva de aprendizado e algumas armadilhas aí do uso que eu já me peguei fazendo, e é bom a gente passar experiências para ninguém ter nenhum tipo de problema com esse uso, tá bom? Então, ultrassom point of care. São várias traduções que já ouvi por aí tentando fazer. Ultrassom beira-leito, ultrassom focado no paciente, ultrassom focado em objetivos, em goals, né? O conceito ele é muito amplo, mas basicamente ele é ultrassom que vai até o paciente e é feito pelo médico que está assistindo o paciente. Em linhas gerais, isso é ultrassom point of care. Existem várias ferramentas point of care que o médico pode lançar à mão. Por exemplo, um glicosímetro, ele é point of care. Há 20 anos atrás, o meu sogro, ele é um clínico antigo, ele fala que para você ver uma glicemia, você tinha que mandar uma amostra para o laboratório. Depois de um tempo, ela saía. Então, até um glicosímetro portátil é um exame point of care. Então, o ultrassom ele veio nesse formato. O ultrassom point of care, então, para o emergencista, seja na sala de emergência, no pré-hospitalar, para o intensivista também, é, não é uma realidade. A gente já está 20 anos atrasado. No resto do mundo, isso aqui já é uma tecnologia, já é um pilar do exame físico, o estetoscópio visual também chamado, tá bom? Então, muito se falou sobre isso já, que o ultrassom veio para substituir o estetoscópio, é o novo eletrodose-derivações, é a morte do radiologista, vem para falar que não. O ultrassom é o seu quinto pilar do exame físico. Nós temos palpação, percussão e agora uma imagem visual do que está acontecendo. Porém, é muito importante que todo mundo saiba que o ultrassom ele é complementar. Ele não veio para substituir nada, ele veio para refinar um pensamento, uma avaliação que você está fazendo sobre o seu paciente. Ele não veio para substituir o ultrassom que eu peço para o radiologista. Eu, na minha prática, diversas vezes peço ultrassom do radiologista, mas eles têm objetivos diferentes. E eu vou tentar explicar agora quais são os objetivos. Então, o ultrassom veio para ajudar na tomada de decisões, que muitas vezes estamos num cenário desafiador, que requer decisões rápidas, objetivas, que tem um paciente ali lutando entre a vida e a morte,
e a gente sabe que o destino desse paciente grave ele vai ser traçado por quem deu um primeiro atendimento. Isso é para o trauma, isso é para o atendimento clínico. Bom, qual que é a importância do ultrassom na medicina de emergência? Aqui a gente tem um atendimento real, eu estou aqui um pouco de costas, uma PCR no chão de um hospital que eu já trabalhei, sem leito para colocar o paciente chegou em PCR. Olha só como é que tem uma pessoa reanimando, um colega na via aérea, a equipe técnica esperando para revezar e o aparelho de ultrassom aqui por baixo. Vocês conseguem reparar também que ele não está interferindo nas manobras de ressuscitação. Isso é importantíssimo. E eu estou ali buscando algumas coisas, responder perguntas. Será que eu consigo identificar alguma causa reversível dessa PCR? Será se esse paciente realmente está em PCR? Isso é uma pergunta importante também. A gente vai ter aula de PCR aqui, que eu vou falar que até para diagnosticar PCR a gente erra em metade das vezes. 50% das vezes, segundo um estudo, o paciente tem perfusão cérebro vascular, mas não tem pulso perceptível ao dedo. A nossa capacidade de perceber pulso com o dedo é muito ruim. E o ultrassom, ela passa de 95%, essa especificidade e essa acurácia. Então, o ultrassom para medicina de emergência é uma nossa ferramenta de trabalho. Eu quero muito mudar a percepção de, nem que seja um colega que fez esse curso, para ele entender que o ultrassom veio para melhorar o seu dia a dia, para facilitar a sua vida e, consequentemente, o ganho é do paciente. Então, vamos falar aqui de PCR mesmo. Vamos continuar. Imagina um paciente aqui que chegou, ele não é um ritmo chocável. O que o manual fala? Inicie as compressões de alta qualidade, desfibrila o paciente que tiver ritmo chocável, e essas são as duas únicas evidências as únicas recomendações com evidência científica, de fato. As outras 254 recomendações do manual são baseadas em opinião de especialista, estudos em animais, ou seja, evidência científica fraca. E aí ele fala que você fica nesse ciclo repetitivo de compressões, checa ritmo, adrenalina. E ele fala para você pensar nas causas tratáveis. Hipovolemia, hipóxia, tamponamento. Só que eu gosto muito de perguntar para os acadêmicos que rodam lá na emergência comigo, você fez a CLS? Ele te falou para pensar nas causas reversíveis, mas ele te ensinou a diagnosticar essas causas reversíveis? Por exemplo, pensa bem como é que você vai fazer um diagnóstico de um tromboembolismo pulmonar numa paciente parada, sem muita história. Ou de um tamponamento cardíaco. Paciente em PCR, ele não tem turgência jugular, não tem abafamento de bulhas, e obviamente vai estar hipotenso. Então, assim, ele tem muita vontade de incorporar o ultrassom para a sua prática, eu consigo entender por que isso não aconteceu efetivamente. O manual atualmente só fala assim, considere o ultrassom para identificar causas reversíveis e prognóstico. Ele não coloca nessa cadeia de sobrevivência ainda. Eu até entendo o manual, pensando que o ACLS é para quem raramente vai se deparar com uma PCR, o médico, né, ou o profissional da saúde, mas quando ele se deparar com uma PCR, ele fazer o básico melhor bem feito até conseguir ajuda. Porém, também acredito que para quem se destinou a atender e trabalhar com emergência, ele deve e pode ir um pouco além disso. Não é furar o manual, não é fazer nada ao contrário, é só aprofundar e ir um pouco mais além. Então, vou começar com um caso. Eu acho que eu não consigo explicar melhor a importância do transtorno de emergência com um caso. Imagina um paciente jovem, 23, 24 anos, chega no meu plantão em estado crítico, irresponsiva, respiração agônica, livedo central, cianose, simplesmente chegou desse jeito. Pulso central é praticamente impalpável, mas ainda tem. Colocando no leito, preparando para monitorizar, começando minha avaliação, vejo essa imagem aqui da esquerda, e a única informação que eu consigo da família é que ela começou com um quadro de dispneia, que rapidamente evoluiu para responsividade. Eu sei que muita gente aí já está pensando na possibilidade de TEP,
mas o tratamento para tromboembolismo pulmonar instável, crítico, é trombólise. Eu acho um pouco empírico demais fazer um trombolítico para uma paciente que eu não tenho nada de propedêutica, de mais informações. Exame físico muito pouco definidor. É, então, entra a imagem do ultrassom, que eu pensei nessa possibilidade, uma paciente jovem, depois eu fiquei sabendo que ela fez uso no início recente de anticoncepcional, e vejo essa imagem aqui da esquerda. A imagem do que se trata? Basicamente, uma janela subxifoide mostrando uma sobrecarga aguda de câmaras direitas, que existem várias causas para isso, nós vamos falar sobre isso, mas dentro de um caso clínico, dentro de uma hipótese diagnóstica, me responde uma pergunta importante, que é reforçar essa possibilidade. A sobrecarga de câmaras direitas é uma repercussão de um estado de alteração de shunt VQ pulmonar, com o aumento da pressão pulmonar, que sobrecai sobre as câmaras direitas. É um sinal indireto de tromboembolismo com repercussão hemodinâmica. A paciente foi trombolizada, certo? Ela teve retorno à circulação espontânea, teve outra PCR rápida, mas saiu dessa segunda PCR, noridobulta em dose altíssima, que foi gradativamente decaindo, foi completado a dose do trombolítico, que inicialmente foi feito só a dose de PCR, ela conseguiu vaga no mesmo dia para a UTI, com 4 dias essa paciente estava extubada, com 2 meses do acontecido. O paciente foi lá agradecer para a gente, autorizou o uso dessa imagem, e é uma recordação muito boa que eu tenho na minha vida, que é de poder ter sido útil na vida dessa pessoa. Vamos pensar outra situação também. Eu estou atendendo um paciente com dor torácica anginosa, é uma dor típica, é um paciente de alto risco, faço um eletro, esse paciente tem supra-ST incontestável no eletro. Eu penso em trombólise, só que eu lembro que eu assisti uma aula e aí eu escutei uma hipótese de dissecção de aorta, eu vou olhar a pressão nos dois membros, tem uma ligeira diferença, e aí o ultrassom entra para me dar essa imagem aqui. Uma imagem subxifoide, é bom a gente já ir se familiarizando com as imagens para o nosso treinamento prático que vai ocorrer, e vejo essa imagem aqui de uma aorta, eu vejo aqui a coluna torácica abaixo dela, e aqui no centro dela eu vejo um flapping de dissecção. Então, a gente está diante de uma dor torácica, sim, num paciente de alto risco, sim, mas a causa base dele não é coronariana. A causa base é dissecção de aorta. Um diagnóstico que ficaria bem difícil de não trombolizar se eu não tivesse essa imagem ultrassonográfica. Pode ser que eu estou com um paciente muito instável para fazer a tomografia, ou pode ser que eu esteja num serviço que tem tomografia, ou pode ser que eu esteja no meio de uma rodovia, no pré-hospitalar. Olha só como é que uma imagem de ultrassom me evitou de fazer uma medicação que uma trombólise, uma dissecção de aorta, acho que 100% de certeza seria fatal. Então, vocês estão começando a ver aí a importância dessa ferramenta no nosso dia a dia. Então, ultrassom point of care. Essa aula teórica aqui é um início de uma imersão que a gente está fazendo, tá bom? Vão ser 10 aulas teóricas rápidas para a gente fazer uma prática para todo mundo ir com uma boa base para a gente conseguir ter o melhor aproveitamento. Então, é um recurso com propósito diagnóstico, onde e quando for necessário. Ele pode ser repetido quantas vezes for necessário, assim como o meu exame físico, e ele é focado em prioridades do paciente. Ele é um recurso que necessita de capacitação. Eu vejo um erro muito comum de residentes no início da curva de aprendizado, sem ter estudado muito, ver uma imagem isolada e quer resolver, e quer atuar naquela imagem. Não, não é assim que funciona o ultrassom point of care. Eu vou avaliar o paciente, ver o contexto, examinar, levantar hipóteses, aí eu vou usar o ultrassom como meu exame físico para corroborar ou afastar essas possibilidades. E exige certificação para o tal. O ultrassom, desde 2001,
ou seja, estamos 23 anos atrasados no Brasil, ele é uma prática abençoada. Foi essa palavra que eu achei melhor aí pela ACEP, o Colégio Americano de Emergencistas. Por que ele foi abençoado? Vamos dizer assim. As imagens ultrassonográficas, segundo a ACEP, melhoram a habilidade de avaliar, diagnosticar e tratar pacientes no departamento de emergência. Como a imagem ultrassonográfica é tempo dependente, na fase aguda da doença, no paciente crítico, o médico emergencista é a figura ideal para obtê-las. Exames ultrassonográficos são focados em problemas, ou seja, eu peço um exame do radiologista, eu quero avaliação quantitativa, medir funções, medir tamanhos e medir coisas. Aqui não, eu quero fazer uma avaliação qualitativa, presente, ausente. Vocês podem começar a entender isso quando formos falar dos protocolos de ultrassom. Acho que todo mundo conhece o mais famoso, que é o protocolo IFEST, que é o ultrassom focado no trauma. Inclusive, eu vejo muita gente falando assim, busca o FAST lá para mim, se referindo até ao aparelho de ultrassom. Então, o que é o protocolo IFEST? Ele não quer saber de onde está vindo o sangramento, ele não quer saber quanto de sangue tem, a velocidade que apareceu, ele quer responder uma pergunta qualitativa. Existe líquido livre no intraperitônio desse paciente? Sim. Ele pega essa informação, junta num contexto de um paciente instável e indica até uma cirurgia baseada nessa decisão. Então, esse aqui é o grande pai do ultrassom beira-leito, que é o protocolo IFEST. Todos os outros protocolos têm o mesmo ideia e propósito. Então, o ultrassom veio também para ajudar a gente a ter mais segurança nos acessos, procedimentos guiados. Existem muitos hospitais atualmente no Brasil que fazer procedimento invasivo guiado é uma má prática. Você vai ter que responder por isso para o diretor, para o seu coordenador, por que não foi feito ultrassom guiado, esse procedimento guiado. Também é uma coisa que exige treinamento e prática. Eu defendo a teoria que ele não veio para substituir o acesso venoso central às cegas, ele veio para complementar. O residente meu que quer pular direto para o acesso sem conhecer a anatomia e a técnica às cegas, vamos dizer assim, eu não permito que faça o procedimento comigo, que eu acho perigoso. Então, tem que ter um pouco de maturidade para isso aqui. O ultrassom, ele é uma ferramenta, mas ele não deve ser endeusado dessa forma, ele deve ter maturidade para entender que ele veio para complementar, correto? Então, o acesso guiado por ultrassom, atualmente eu não vejo por que não fazer, se você tiver o aparelho disponível e treinamento. Isso vai aumentar a segurança do seu paciente, vai te dar agilidade nesse procedimento. Então, assim, não consigo ver justificativa para não fazer, só mesmo se você não tiver habilidade para o tal. Então, o ultrassom, ele casa muito com a medicina de emergência, porque ele tem o mesmo propósito em linhas gerais, vamos dizer assim. Na medicina de emergência, o que o paciente tem numa fase crítica, muitas vezes, é menos importante do que o que ele precisa agora. Imagina um paciente em insuficiência respiratória crítico. Numa fase inicial, é menos importante eu fechar um diagnóstico brilhante do que estabilizar esse paciente. É essa ideia que eu estou querendo passar. Eu não estou falando que o diagnóstico não é importante, mas inicialmente, muitas vezes, a única coisa que a gente tem é a incerteza. Então, a gente trabalha com diagnósticos sindrômicos, estabiliza esse paciente para ele conseguir sobreviver até o momento do diagnóstico final. Enquanto isso, a gente começa a tratar grandes síndromes e a gente primeiro começa a responder o que o paciente não tem. Olha só que interessante. Eu posso não saber o que o paciente tem, mas eu vou focar agora em saber o que ele não tem. Eu vou focar que essa dor torácica aí não é uma dissecção. O ultrassom vai me ajudar. Então, é isso a ideia da medicina de emergência. E o ultrassom ajuda demais. Do que o paciente está morrendo agora e daqui 10 minutos? E aí eu vou afastando coisas piores para eu conseguir chegar no diagnóstico com mais segurança e tratar esse paciente da melhor forma. Ele precisa sobreviver muitas vezes até o diagnóstico.
e muitas vezes ele não consegue fazer isso. O ultrassom já foi validado, inclusive, para uso no espaço. Esse aqui é o ultrassom sendo usado pela NASA, por astronautas, não são médicos, e o médico fica do outro lado do mundo, do outro lado do mundo, não, do outro lado do universo, analisando as imagens e ajudando os astronautas a detectar condições e situações que podem colocar ele em risco. Lesões articulares, enfisema subcutâneo, até mesmo pneumotórax. O astronauta treinado para captar as imagens e o médico avalia. Então, olha só que ferramenta poderosíssima nós temos aí na nossa ambulância hoje e muitas vezes não está sendo usado. Então, só para diferenciar, o ultrassom do radiologista, ele é um exame quantitativo, ele é um exame complementar. O ultrassom do emergencista, ele é um exame complementar, um exame físico. Ele faz parte da nossa avaliação. Como eu falei, o radiologista se foca em funções, se foca em análises quantitativas em números. O nosso foco aqui, como a gente está vendo aqui à direita, é uma imagem qualitativa, presente, ausente, positivo, negativo. Tem líquido livre nesse abdômen? Tem. Pronto. Eu vou acelerar o que esse paciente precisa, focado no objetivo maior, que é o problema principal dele. Isso é ultrassom point of care. Espero que fique claro para todo mundo. Então, é a extensão do nosso exame físico, ele é um método complementar, ele vai reforçar probabilidades que eu levantei com minha avaliação do caso e do exame físico, e é uma avaliação qualitativa. A equipe assistencial do paciente grave, ele é quem deve fazer o ultrassom, correto? E o próprio médico que está assistindo o paciente, ele é quem mais tem informações do paciente. Ninguém melhor do que ele para avaliar e fazer o exame físico. Essa é a proposta do ultrassom Berolate Point of Care. Imagina isso no trauma, imagina o Colégio Americano de Cirurgiões recomendando que o ultrassom deve ser feito. Ou seja, ele reconhecer a importância do médico que está fazendo a avaliação do paciente, excluir que aquele abdômen tem ou não sangramento ativo. Então, no ATLS, num paciente que você começa a avaliar, ele está instável, você faz a avaliação abdominal, o exame físico, está normal. Se você não fizer o IFESH, você é reprovado nesse caso. Você tem que excluir que aquele abdômen, aquele tórax, não tem uma fonte de sangramento. Então, ele é parte vital da avaliação primária da avaliação do trauma. O que é a avaliação primária do trauma? Procurar, identificar e, se possível, tratar lesões que estão matando o paciente agora. Beleza? E olha só como é que as coisas mudam. Eu vou falar na próxima aula sobre a avaliação pulmonar. E o ar, ele é um meio acústico muito ruim para análise. Como é que o ultrassom basicamente funciona? Uma corrente elétrica faz vibrar cristais na ponta do probe, que geram que vibram numa frequência alta, gera um som. O som bate nas estruturas, volta, o aparelho analisa. No ar, o som se dissipa muito rapidamente. Então, ele não consegue voltar e fazer imagens. Por isso que o Harrison, de 18ª edição, falou que reconheceu a importância do ultrassom para o exame físico, mas falou que o ultrassom não tem importância e validação para o exame pulmonar, porque o pulmão é 99% ar e, por isso, não dá para fazer nenhum tipo de análise pulmonar. Aí veio esse senhor, que se chama Daniel Lichtenstein, que é um italiano, que ele veio com esse trabalho em 2012, na verdade, não foi em 2014, que ele mudou o jogo. Ele aprendeu a analisar que realmente o ultrassom não forma imagens, o pulmão não forma imagens ultrassonográficas, mas os artefatos que o pulmão normal e o pulmão com algum tipo de problema geram, eles são interpretáveis. E aí ele lançou esse trabalho que mudou o jeito do emergencista atender dispneia, insuficiência respiratórias e repercussões sistêmicas de problemas pulmonares. Então, o Harrison, 19ª edição, ele já se retratou, ele reconheceu o trabalho do Lichtenstein, dada a importância dele,
e agora o ultrassom pulmonar é uma variável importantíssima e ajudou demais a gente na época do Covid. Então, vamos falar aqui das aplicabilidades do ultrassom na emergência e pré-hospitalar. Vamos falar das aplicabilidades básicas. Etiologia dos estados de choque. A gente consegue muito diferenciar os estados de choque. Dor torácica, como eu dei aquele caso lá, diferenciou um infarto com supra de uma dissecção de aorta. Diagnóstico da PCR, como eu falei, a nossa palpação é muito ruim para diagnosticar PCR. Etiologia da PCR, para a gente conseguir reverter. Protocolo de linha reta. Olha só, existem muitas situações que o paciente em PCR, em linha reta no monitor, mesmo aumentando ganhos e mudando derivação, ele na verdade não está em assistolia. Ele está numa fibrilação ventricular fina. E o tratamento é completamente diferente de compressão e adrenalina. É desfibrilação. Eu tenho inclusive um caso gravado aqui que eu vou apresentar para vocês de um ultrassom durante uma fibrilação ventricular que não era perceptível no monitor. Diagnóstico de insuficiência respiratória, que são basicamente trabalhos oriundos do Liechtenstein, confirmação da intubação, procedimentos em emergência, triagem de múltiplas vítimas. Como assim? Imagine que eu estou com um ultrassom de análise rápida, de bolso, que eu tenho vários pacientes para escolher qual que deve ser transportado primeiramente. Eu já fiz uma primeira triagem, já parei sangramento e abri via aérea, agora eu preciso ir um pouco mais. Por exemplo, achar um paciente que está com sangramento ativo e qual que está mais estável, para eu fazer uma triagem no pré-hospitalar e decidir qual que deve ser transportado rápido pelo helicóptero. O ultrassom pode te ajudar, desde que não atrapalhe as prioridades. Eu tenho certeza que poucos segundos investidos ali em fazer um IFEST, por exemplo, pode te ajudar em melhorar o prognóstico de pacientes em cenários de múltiplas vítimas. Indicação de necessidade de protocolo de transfusão maciça. No APH, só com o IFEST, num trauma penetrante, o paciente instável, você já consegue definir que ele vai precisar de transfusão maciça no hospital. É o protocolo ABC. E também tem as funções avançadas. Eu acho que fazer as básicas bem feitas, você já vai ter conseguido um prognóstico importantíssimo na sua prática. Depois de um tempo, nos cenários mais controlados de UTI, principalmente, você consegue até ir mais além do que isso. Você consegue fazer uma avaliação hemodinâmica avançada, avaliar se esse paciente pode se beneficiar de expansão volêmica ou não. Ou seja, eu estou com um paciente chocado, eu quero saber se ele consegue tolerar uma cota volêmica que eu vou fazer para ele. O ultrassom vai te ajudar. Eu consigo fazer diagnóstico de hipertensão intracraniana, predição de via aérea difícil, bloqueio nervoso guiado. Por exemplo, eu posso estar com um paciente instável, que não é uma possibilidade fazer pseudoanalgesia, porque esse paciente já está muito chocado. Eu posso fazer um bloqueio periférico. Eu posso me ajudar no marca-passo transvenoso, predição de falha de extubação. Olha só, o pessoal da intensiva consegue medir a espessura do diafragma num paciente há muitos dias entubado e predizer a chance de falha ou de sucesso da extubação. Olha só que interessante. Ele consegue ajudar no protocolo de morte cefálica, que agora abriu para emergencistas, intensivistas realizar esse protocolo agora, emergências obstétricas, gravidez ectópica rota e várias, emergências urológicas, torção testicular, emergências ortopédicas. Eu consigo fazer uma avaliação articular muito bem feita com ultrassom aí, com uma curva de aprendizado relativamente curta. Vamos lá, como é que nasceu, para mim, a viabilidade do ultrassom no pré-hospitalar? Em 2012, teve uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde com a Agência Internacional de Ultrassom Beira-Leito, o Infocus, e para trazer esse ultrassom para o pré-hospitalar. É um projeto chamado Ecos das Gerais. Então, o projeto basicamente foi colocar um ultrassom nas ambulâncias do SAMU, treinar os médicos para realizarem, e eu estava lá um pouco depois de que isso começou. Isso começou em 2013 para 2014. Em 2015, no início, em janeiro, eu já era plantonista do SAMU Macronorte, e lá teve essa capacitação de ultrassom beira-leito. Esse aparelho era um aparelho totalmente diferente do nosso. Imagina um tablet antigo que ainda tem uma gaveta por baixo e sai o probe com cabo.
esse era o aparelho de usar no pré-hospitalar. O nosso aparelho do Cisurg é um aparelho menor do que um celular. Então a coisa melhorou demais. Teve um investimento de 50 milhões e foi esse projeto aqui. Eu participei do treinamento. Essa foto aqui foi um pouco depois, quando eu estava fazendo residência de emergência, no meu R1, eu fiz um projeto de pesquisa e consegui ir lá para Montes Claros para validar. O projeto basicamente é validação do ultrassom no pré-hospitalar. Olha só como é que o aparelho é grande. Eu tive que assinar um termo responsável por esse aparelho. É um aparelho que custa mais de 100 mil reais. Eu fiquei responsável pela integridade dele. E aqui foi um atendimento a uma PCR num bar. Toda hora tinha curioso pulando aqui o aparelho. Me deu uma angústia muito grande, mas ajudou muito no atendimento desse paciente. E eu escrevi esse projeto de pesquisa que eu vou apresentar aqui. O projeto é a viabilidade do ultrassom no pré-hospitalar. E aí, o que eu concluí com esse projeto? Eu concluí, nesse projeto inicial, que numa equipe reduzida, médico, enfermeiro, condutor, às vezes tem apoio de USB, às vezes não, o ultrassom é uma ferramenta fantástica, tem excelente potencial. Porém, no pré-hospitalar, devido ao número reduzido de equipe, ele tem uma chance considerável de atrapalhar o atendimento a uma PCR. O ultrassom, a gente pode ficar muito concentrado no aparelho e esquecer das prioridades na PCR. Essa foi a minha conclusão. Então, o que eu concluí nesse trabalho? Que era necessário um equipamento menor, mais portátil, e era necessário um protocolo melhor para a utilização dele, para que ele não atrapalhe as prioridades da PCR, que é compressão, desfibrilação e manejo de via aérea adequado. Amadureci um pouco, minha residência continuou. No meu R2 por R3, eu fiz um outro projeto de pesquisa, que eu fui lá para o SAMU de Salvador. Esse também era um projeto de uso de ultrassom no pré-hospitalar, com a finalidade muito parecida. Foi um projeto em conjunto com um mentor meu na época, que é o Juliano Lima, também instrutor de ultrassom. E o projeto era o seguinte: a gente ia treinar os acadêmicos que estavam rodando no SAMU para captar as imagens num protocolo que o Juliano desenhou. Ele ia analisar essas imagens à distância e no final falar se teve viabilidade para fazer isso ou não. Ou seja, era um membro extra da equipe. Na primeira semana, a gente teve um atendimento na Marina de Salvador, uma PCR, sem muita história do caso, somente que era um paciente que já tinha uma história de ser cardiovascular, e conseguimos ver que esse paciente teve uma PCR por infarto do miocárdio, ele teve dor torácica, ficamos sabendo no meio do atendimento, e ele voltou, depois de desfibrilação, com o miocárdio atordoado e claramente uma hipocinesia focal, que conduzimos rápido para a hemodinâmica, já com um diagnóstico muito bem apurado. Lá não tem trombolítico na ambulância propriamente dito, mas conseguimos furar a etapa de passar por uma UPA, conseguimos entregar direto à hemodinâmica. Foi um resultado muito positivo esse projeto. Então, esse já teve uma nova conclusão, esse trabalho. Concluiu que o POCUS não é somente viável no pré-hospitalar, ele também é essencial, não só para a PCR, como para qualquer caso de emergência. É, porém, ele exige o que a gente fez lá, que é um treinamento repetitivo com a equipe, baseado no protocolo. Depois de treinar o mesmo protocolo, aí conseguiu fazer uma coisa viável que não atrapalhava as prioridades do atendimento. Então, vocês estão vendo aí que exigiu uma maturidade, um crescimento dentro do estudo ultrassom para que ele fosse viável sem atrapalhar as prioridades do ultrassom. Então, eu vou falar um pouco como é que é a curva de aprendizado do ultrassom. Essa aqui é uma foto de 2000 meu primeiro contato com o ultrassom Beira-Leitos. E nesse meu primeiro contato, eu falei assim, achei bacana, achei legal, mas não mudou minha prática. Eu não usava ultrassom nessa época. Participei do treinamento, achei legal as imagens, porém não pegou para mim, vamos dizer assim. Foi somente quando eu vim para a residência, que na medicina de emergência, desde o primeiro dia, existe uma doutrina para fazer ultrassom beira-leito focado,
E foi aí que, fazendo ultrassom diariamente em pacientes normais, e quando eu vi um paciente alterado, eu decidi levantar a hipótese e solicitar propedêutica, que o ultrassom começou a mudar a minha prática. Esse foi um outro treinamento que eu participei, e aí eu comecei a investir muito em cursos de ultrassom. Fiz um curso na Radiologias da USP, um curso de 4 dias. Comecei realmente a gastar tempo e dinheiro para correr atrás desse treinamento. Esse aqui foi no INRA, na USP em São Paulo. Esse foi um curso internacional que eu fiz, que foi com um dos alunos do Daniel Lichtenstein, é o Dr. Giovanni Volpicelli, ele é italiano também, também especialista em ultrassom pulmonar. E aí foi que realmente eu consegui mudar prognósticos, mudar atendimentos com o uso de ultrassom. Comecei também a participar de treinamentos ao redor do Brasil. Esse aqui foi um curso que eu dei em Espírito Santo. O treinamento na prática diária com acadêmicos é constante. Esse aqui foi em Belo Horizonte, também relacionado ao ultrassom na PCR, como vocês podem ver nessa foto da direita aqui. E praticar, 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 praticar. Foi assim que eu consegui mudar alguma realidade, por assim dizer, seja de pacientes, seja de residentes, seja de colegas. Então, o treinamento ele vem com muito esforço, muita prática, mas ele vem. Podem acreditar nisso. Aqui um treinamento com a medicina de emergência do HC, aqui eu já como preceptor, colocando os meninos para colocar a mão na massa aí. E aqui é na minha prática diária, ultrassom no pré-hospitalar, num atendimento aéreo durante um voo. Então, quais que são as armadilhas do aprendizado, da curva do aprendizado? Vamos pegar um caso clínico aqui. Da esquerda para a direita, é um ultrassom pulmonar, mostrando um pulmão com artefatos fisiológicos. Na imagem do meio, é um coração com derrame pericárdico. E aí, para quem está aprendendo, analisar e ver se é o primeiro derrame pericárdico, chega a brilhar os olhos. A vontade é de sair colocando a agulha no peito do paciente. Mas com um pouco de aprendizado, como essa imagem aqui da direita, a gente está vendo que esse paciente não está com choque obstrutivo. É uma imagem da veia cava, que é uma veia cava colabante, que a não ser que o paciente esteja extremamente hipovolêmico, como é o caso do choque hemorrágico, não tem como esse derrame aqui ser responsável por uma instabilidade hemodinâmica do paciente. Então, esse é o tipo de maturidade que a gente vai aprender a construir aqui nesse curso para o uso do ultrassom. Imagens isoladas raramente vão definir um diagnóstico para os nossos pacientes. Então, essa é uma das armadilhas. Com poucas exceções, a avaliação multi-órgãos, ou seja, pulmão, veia cava, coração, associada ao exame físico, ela é extremamente melhor do que imagens isoladas. A gente vai aprender a ter discernimento para identificar alterações crônicas e agudas, instáveis. As prioridades do paciente grave não mudam, a gente vai estar só complementando essa avaliação e a gente vai aprender a habituar com a imagem normal para na hora que vê uma coisa alterada, opa, tem alguma coisa errada aqui. Pronto, isso já é suficiente para solicitar um exame complementar com mais critério ou chamar um profissional mais habilitado para te ajudar. É diferente de passar ultrassom. Quando eu escuto isso, dá até uma coisa ruim. Eu vou ali passar o ultrassom do paciente. Não, isso é errado. Você está sujeito a achar achados do ultrassom que não estão relacionados com a sua hipótese diagnóstica. Você tem que ir para o ultrassom com uma pergunta a ser feita. Por exemplo, há tamponamento cardíaco? É diferente de estar avaliando um paciente com dor abdominal e achar um derrame pericárdico clínico. Então, nós vamos aprender a ter essa maturidade aí. E, por fim, o ultrassom não substitui exames complementares. Essa é uma frase que eu gosto muito, que na hora do treinamento, a gente não se eleva ao que a situação solicita. No contrário, quando a gente está nervoso, ansioso, sob estresse, na verdade a gente se rebaixa ao nível do nosso treinamento. E é isso que a gente vai aprender com o ultrassom, a elevar o nível do nosso treinamento aqui. Aqui são alguns sites de ultrassom beira-leito para a gente começar a aprender. Esse aqui é um livro no qual eu participei com 3 capítulos. É um livro chancelado pela Abramed, que saiu ano passado. Guia prático de ultrassom, sem conflito de interesse, mas realmente é um livro que eu achei que ficou muito bem feito. Tá bom?
É isso que eu tinha a falar. Muito obrigado e continue acompanhando aí, que isso vai cair na nossa prova, tá bom? Valeu, obrigado.